Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, né? Nós estamos felizes de poder mais uma vez transmitir uma boa palavra de Deus nessa manhã de sábado para todos vocês. Eu quero ler um texto que estava lendo a Bíblia hoje pela manhã e me veio ao coração transmitir essa boa mensagem para todos vocês que acompanham dentro da nossa comunidade no canal do YouTube. Acompanha comigo. Hoje eu vou falar sobre Jesus ensina os discípulos a como orar, tá certo? Ele ensinou aos discípulos a como fazer uma boa oração. Vamos ler o texto em Lucas capítulo 11, versículo a começar do versículo 1. Diz assim: certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los, versículo 2: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. O pão de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar aqueles que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas nos livra do maligno. Olha que coisa tremenda, Jesus ele aqui ensinando os discípulos a orarem e os discípulos pedindo ao Senhor Jesus para ensinar eles a orar. Eu fico meditando, a palavra do Senhor, para a gente ter uma ideia. Todo mundo que lê, que medita e que ama a palavra de Deus, ele começa a refletir sobre isso e ele fica pensando a forma maravilhosa que Jesus ele tratava os seus discípulos. Você vê que tudo acontece, a pergunta acontece para que eles aprendam a orar quando Jesus estava fazendo uma oração. O que provavelmente dá a se entender que a oração de Jesus era uma oração muito poderosa e uma oração muito sincera e intensa. O que fez os discípulos despertarem o interesse para aprender a fazer aquelas orações, das quais Jesus também a fazia. Então você observa que quando você ouve alguém orar com entendimento, com sabedoria, você diz assim na sua mente, depois que a pessoa termina: nossa, que oração, me arrepiei todinho aqui. Como que alguém ora desse jeito? Como alguém consegue transmitir palavras desse som, desse teor, nessa forma e nessa naturalidade tão tranquila, mas ao invés de ser tão simples, ou pode ser tão simples, perdão, mas também pode ser tão poderoso, tão intenso, tão forte. Nossa, eu senti, que Deus estava aqui nesse lugar quando essa pessoa orou. Então eu acredito que os discípulos sentiram a mesma coisa quando Jesus orou em Lucas capítulo 11, naquele episódio ali que foi registrado, naquele dia em que ele orou. Ele faz uma oração diferente, ele faz uma oração sincera, uma oração poderosa. E aí a história vai dizer que Jesus, ele é perguntado aos discípulos: Mestre, nos ensina a orar. Como João Batista, aquele profeta que estava lá no Jordão batizando as pessoas e dizendo: arrependei-vos, e crede, no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados, se arrependam das vossas más ações, para que o reino de Deus se aproxime de vocês. Então, os discípulos dizem a Jesus: ensina-nos, nos ensina a fazer aquelas orações das quais também o João Batista orava. João com certeza também orava muito parecido com Jesus. E ao todos estarem ali perto do mestre e verem aqueles mestres orando, incentivava o coração de cada discípulo novo que adentrava e que aproximava-se de Jesus, também do João e de outros demais que eram poderosos, que ensinavam a palavra de Deus naquela época, eram homens de Deus. Orar com aquelas pessoas era algo relaxante. Orar com eles
transmitiam uma serenidade, uma calmaria, uma paz com Deus. O coração ficava aliviado. Aleluia, aleluia. Era muito bom. Então Jesus ele ensina aos discípulos a orarem. E, em primeiro lugar, Jesus ele diz assim, olha, vocês devem manter um relacionamento de pai e filho, de filho e pai, chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja teu nome. O nome de Deus é santificado pelos seus santos anjos, como nós conhecemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 3. E eles cantam e aclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Mas na terra, né, a necessidade que o nome de Deus seja santificado. Então, ele deve ser santificado através de bons crentes, de servos de Deus, de servas de Deus, que oram ao Senhor e vivem uma vida de obediência a Deus. Então, todo homem que obedece a Deus santifica o nome de Deus nele, aqui na terra. Então, veja só, continuando, a história vai dizer que Jesus disse assim, olha, venha o teu reino. E aí, quando ele fala do vindo do reino, ele pede o reino milenial para que ele se aproxime e se apresse a acontecer rápido, porque o reino de Deus é uma coisa poderosa e maravilhosa. Venha, né, a nós o dia em que tu, Senhor Jesus, governarás sobre tudo e todos, e será completo o teu governo. Todas as pessoas obedecerão a tua voz, e tu serás o rei destinado, né, que vai sentar no trono de Davi, conforme a profecia bíblica descreve isso. Outra coisa também muito importante, reconhecer Jesus como rei dos judeus, como Messias verdadeiro, o Filho de Deus ungido, isso é importante na oração. E também na oração nós devemos também agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Pedir e agradecer. Ele diz assim no verso 3, pão nosso de cada dia, continua dando-nos hoje e sempre. É um pedido de que Deus é aquele que sustenta, que tem a capacidade de sustentar, dando o alimento, o mantimento necessário para a sobrevivência humana. A quarta coisa, ou a quinta coisa é assim, ó, melhor dizendo, perdoa os nossos pecados, assim como devemos perdoar todos os que erram contra nós. Essa é uma das coisas mais difíceis de fazer na oração. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu citei para você aqui, uma das coisas mais difíceis quando você ora é perdoar as pessoas que te fazem mal, que te prejudicam, que sempre eles tendem a querer prejudicar você, atrapalhar você. Em qualquer área da sua vida, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, em qualquer lugar, né? Em um ambiente social, onde você se relaciona com pessoas, está próximo de pessoas, tem um grupo de pessoas que você se reúne junto com eles. A seus amigos, perdoar um amigo quando ele magoa você, porque geralmente os amigos, eles, quando eles nos magoam, ferem muito. Geralmente nós, na vida, o ser humano, ele se magoa mais com pessoas que eles têm profunda afetividade. E isso é mais fácil, não é, do coração ser magoado por alguém que você acredita e que você deposita uma credibilidade nele e aquela pessoa te decepciona. Mas aí eu quero encerrar dizendo para você que é possível perdoar, é possível. Pede a Deus graça, um coração perdoador para lançar e ofertar o perdão quando ofendido você for. Entendendo que Deus se agrada quando nós perdoamos as pessoas também, porque Ele foi quem primeiro nos perdoou. E aí ele diz assim, ó, nos livra da tentação, que é uma coisa que a gente tem que fazer sempre na nossa vida, se livrar daquilo que é ruim, daquilo que não presta. A tentação é coisa ruim, é coisa que não presta, é coisa que vem ao nosso encontro, que não vai levar e nem vai agregar valores, mas sim vai destruir caráter, vai tirar a gente da posição, da presença e da vontade de Deus. Então, livra-nos do mal, né? Nos livra também da tentação e também, na sequência, nos livra, né, do maligno, que aqui é a pessoa do diabo. Que o Senhor possa nos livrar de toda a armadilha, de todo o laço do passarinheiro, de tudo que é contra a nossa vida e que pode querer nos destruir. Amém? Essa foi a lição de hoje, que você possa em Deus aprender a cada dia a orar. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe, uma saudade imensa de vocês esse dia, um pouco trabalhoso, mas consegui transmitir algo de Deus para vocês. Amém? Deus abençoe.